Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: não basta jejuar, é preciso mudar. Eu quero começar na reflexão de hoje lhe fazendo uma pergunta. Você já jejuou algum dia por algum propósito? Eu sei que tem pessoas que têm o hábito até de jejuar, mas tem algumas que nunca jejuaram. Eu sei que também algumas pessoas jejuam por iniciativa própria e outras jejuam só quando se trata de uma convocação, de um pastor ou de um líder de uma igreja, um líder de um ministério, e aí então essa pessoa jejua, mas voluntariamente ela não tem essa iniciativa. Eu creio muito no efeito dos jejuns voluntários e espontâneos das pessoas, pois neles cada pessoa tem um propósito muito claro do motivo de estar jejuando, e ela tende a fazer isto com mais determinação e reverência a Deus. Eu não quero aqui com isso dizer que é errado fazer jejuns por convocação da liderança de uma igreja ou por convocação de qualquer um outro líder de ministério. Nós temos vários relatos na Bíblia sobre jejuns que foram feitos por convocações e eles surtiram grandes efeitos nos propósitos para os quais eles foram convocados. Mas, infelizmente, temos também relatos bíblicos de jejuns que foram feitos e os resultados não foram bons. E a pergunta que cabe aqui é: será porque uns foram bons, uns deram certo e outros não deram certo? Nós poderemos ter mais de uma resposta para esta pergunta. Mas na mensagem de hoje eu quero falar de um jejum que não atendeu às expectativas do povo de Israel, porque eles jejuaram, mas não se inclinaram diante da palavra de Deus. Nós vamos ver um desses exemplos negativos para não incorrermos no mesmo erro deles. Então, nós vamos aprender com os erros dos outros. Dizem que é mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros, porque algumas vezes a pessoa se dá muito mal. A história que vamos então falar sobre ela, está registrada no livro de Jeremias, capítulo 36, dos versos 9 até o verso 19. E eu vou citar esse texto de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje. O texto diz o seguinte: no 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, o povo ficou em jejum diante de Deus, o Senhor. Tomaram parte neste jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos os que tinham vindo das cidades de Judá. Então Baruque leu no rolo tudo o que eu tinha dito e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Safã e escrivão do rei. Essa sala, que ficava na entrada do portão novo do templo, dava para o pátio de cima. Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu Baruque ler no rolo aquilo que o Senhor tinha dito. Aí desceu ao palácio real e foi até a sala do escrivão do rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontravam-se ali Elisama, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Acbor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todas as autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido Baruque ler para o povo. Então as autoridades mandaram que Jeudi, que era filho de Netanias, neto de Selamias, e bisneto de Cusi, fosse dizer a Baruque o seguinte: venha e traga o rolo que você leu para o povo.
Aí Baruque pegou o rolo e foi ao palácio. E eles lhe disseram: por favor, sente-se e leia o rolo para nós. E Baruque leu para eles. Depois de terem escutado tudo, eles olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: temos de contar isso ao rei. Então perguntaram: diga uma coisa, como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou? Respondeu Baruque: Jeremias ditou palavra por palavra e eu escrevi tudo com tinta neste rolo. Então eles disseram: você e Jeremias precisam se esconder. Não deixe ninguém saber onde vocês estão. Pois bem, esta passagem bíblica de Jeremias, no capítulo 36, ela retrata de algo que aconteceu nos anos 605 e 604 a.C. Nesta época, Israel estava por sofrer um grande ataque dos caldeus, exército do Império Babilônico, no tempo em que Nabucodonosor era rei da Babilônia. A profecia trazida a eles anteriormente pelo profeta Jeremias era de que eles seriam atacados e derrotados pelo exército babilônico de forma cruel. E por que Deus iria então permitir que isto acontecesse com aquele povo? A resposta é: por conta do afastamento do povo de Israel de Deus, principalmente as cidades de Judá e de Jerusalém. Mas havia também outros israelitas que tinham fugido para o Egito e lá estavam participando de práticas idólatras. Nestas práticas idólatras, adoravam ídolos e, em especial, a Astarote, chamada Rainha do Céu. E neste culto, a Astarote eram feitas ofertas de incensos e sacrifícios. Mas não era só isso, faziam também parte destes rituais, desses cultos, atos altamente imorais. Isto envolvia mulheres com homens, e isto acontecia com o consentimento dos maridos destas mulheres. Então, esta prática abominável era algo rechaçado de uma forma muito grande por Deus, e o profeta estava tentando corrigir o povo. Nós podemos encontrar o relato dessas práticas no capítulo 44 do livro de Jeremias. Mas vejam que mesmo com todas estas práticas mundanas, Deus, pela sua infinita misericórdia, estava dando uma chance de mudança àquele povo, para que eles não sofressem o dano que estava por vir. E qual foi a ação de Deus para que o povo não perecesse? Deus, sabendo de que havia em Israel uma grande convocação de jejum, Deus deu ordens a Jeremias para que ele escrevesse uma mensagem para ser lida para todo o povo naquele dia do jejum. A vontade de Deus era de que eles se arrependessem de seus pecados e voltassem-se para Deus. E se eles ouvissem a profecia dada por Deus através do profeta Jeremias, Deus não iria permitir que eles fossem atacados pelos exércitos inimigos. Era isso que Deus queria daquele povo. A palavra de Deus revelada ao profeta Jeremias está relatando isto no mesmo capítulo 26 de Jeremias, nos versos 2 e 3. Veja o que Deus disse para que Jeremias pudesse levar a mensagem para aquele povo. Deus disse assim: Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez em que falei com você quando Josias era rei até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de toda a destruição que eu estou pensando fazer cair sobre eles. Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos, e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Vejam que aqui há uma palavra muito clara revelada por Deus ao profeta Jeremias,
Daí a palavra era de que se o povo se arrependesse dos seus pecados, se eles tivessem uma mudança de conduta, de atitude, Deus pouparia aquele povo de todos os males que estavam por vir sobre eles. Jeremias, sabendo disso, ele deu ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Ele convocou o seu amigo escriba chamado Baruque para que ele escrevesse a profecia que Jeremias iria proferir. Jeremias disse ainda para que Baruque fizesse a leitura diante do povo no dia do grande jejum que estava conclamado. Baruque, então, escreveu as palavras que foram ditadas por Jeremias, e ele, então, depois de ter estas palavras escritas ali naquele papiro, no dia do jejum, ele vai até o templo e lá, então, ele fez a leitura da profecia para todo o povo que estava lá. O povo ouviu aquela profecia, mas eles não mudaram de atitude. Os príncipes que estavam em uma das salas do palácio do rei Joaquim, sabendo daquela profecia, pediram para buscarem o escriba Baruque para ler para eles também aquela mesma profecia. Baruque foi levado na presença deles e eles, ouvindo Baruque, interrogaram se a profecia era de fato dele ou se ele havia recebido as palavras do profeta Jeremias. Baruque esclareceu, informando que ele só escreveu aquilo que Jeremias ditou. Então, diante desta informação, eles temeram, diz a palavra de Deus, e orientaram que Baruque e Jeremias deveriam se esconder por um determinado tempo. Daí o motivo é que, se não se escondessem, eles poderiam ser condenados até a morte por aquele rei, o rei Joaquim. A história bíblica diz que o rei, também sabendo então de que havia aquela profecia, ele ordenou para buscarem os rolos de papiro com a profecia e fazerem a leitura na sua presença, e não só dele, mas também de todos os seus príncipes. E a Bíblia diz que quando então foi feita esta leitura da profecia que foi dada a Deus através do profeta Jeremias, este rei, ele estava se aquentando em um fogo de um braseiro numa época de frio, e ele então, à medida que ia recebendo o comunicado daquela profecia, ele ia pegando aquelas folhas de papiros que já haviam sido lidas, e ele cortava ela em canivete, e jogava então aqueles papiros retalhados dentro daquele fogo. E ele foi fazendo isso até que todo o rolo de papiro foi queimado. Triste a conduta deste rei. Ele não apenas deixou de dar ouvidos à voz de Deus, mas afrontou a palavra de Deus, queimando todos os rolos da profecia. Nós podemos notar que este rei estava com seu coração totalmente longe de Deus. Ele nem estava com o povo no dia do jejum, ele deveria estar lá. Ele achava que tinha condições de defender a sua nação com as suas próprias mãos, sem a ajuda de Deus. Ele não se humilhou debaixo da potente mão de Deus. E ele, então, com atitude que tinha como um rei que não seguia a Deus, ele acabou influenciando o povo também a não seguir a Deus e tomar atitudes erradas. Daí o povo, então, nem se arrependeu diante daquela profecia, quando, então, o profeta passa para Baruque lá fazer aquela leitura no dia de jejum. Então, a conduta do rei foi uma tragédia para todo israelita, todo aquele povo de Israel, porque em vez dele ajudar, ele tomou uma atitude contrária àquela profecia. E Deus sabia já muito bem, porque Deus é onisciente, de que Joaquim não estaria lá no templo naquele dia do jejum. Então, quando Deus diz para que eles lessem aquela profecia diante do povo, Deus já sabia que Joaquim, o rei, não iria estar ali naquele lugar. Então, esta profecia, ela foi dirigida àquele povo. Daí aquele povo, eles tiveram a oportunidade de ouvir que Deus estava falando, mas eles não deram ouvidos à voz de Deus.
Eles saíram do templo e voltaram para os seus lares sem ter uma mudança de vida. Não havendo, então, esta mudança de vida, de nada valeu aquele grande jejum que eles participaram ali juntos no templo. Tudo aquilo foi feito em vão. Eles sofreram dano. Deus permitiu que os caldeus os atacassem, queimassem suas cidades, né, e saqueasse, né, suas casas e levasse então aquilo que eles possuíam. Eles tiveram uma vida completamente arruinada. Este episódio nos traz uma grande lição. Não adianta jejuarmos ou fazermos qualquer outra coisa em oferta a Deus se não houver uma rendição a Ele. Deus espera de nós obediência. É isto que Ele requer de nós. E nós podemos confirmar isto no livro de Deuteronômio, capítulo 10, dos versos 12 ao 14, que diz o seguinte: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Vejam, isto é o que Deus espera de todos nós. Ele espera que tememos a Ele, Ele espera que andemos em todos os seus caminhos, né? Que o amemos e o servamos com todo o nosso coração e com toda a alma. Ele espera que guardemos os seus mandamentos. É isso que Ele revela nesta palavra de Deuteronômio. Nesse texto, Deuteronômio capítulo 10, no verso 14, ele conclui dizendo: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Vejam, tudo é de Deus. Ele é o dono de tudo. Ele é o único que pode abrir as janelas dos céus e te abençoar com todas as bênçãos, meus irmãos e minhas irmãs. Mas como Deus nos revelou na sua palavra de hoje, não basta então a pessoa frequentar uma igreja, não basta a pessoa fazer jejuns, não basta a pessoa cantar, né, dar glórias a Deus e aleluias, né, se essa pessoa não se rende à palavra de Deus, né, se essa pessoa continua no erro, e ela não passa por uma mudança de vida, um novo nascimento. E a palavra de hoje é a seguinte: não adianta jejuar apenas, né? Nós precisamos também ter uma mudança de vida. Deus quer que nós tenhamos uma mudança de vida. E eu quero orar para que isto seja uma realidade na vida de cada um de nós. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada aos nossos corações. E sei, ó Deus, que o Senhor se agrada, sim, quando jejuamos, uma consagração, mas que isto não tem efeito se o nosso coração estiver diante do Senhor. Porque a tua palavra, Deus, revelada, diz que o Senhor não espera sacrifícios, mas o Senhor requer de nós obediência, obediência à tua palavra, e que o teu povo que me ouve nesta hora, através desta mensagem, possa, Deus, dar ouvido à tua palavra. Se há alguém que não esteja obedecendo os preceitos do Senhor, que esta pessoa se curve diante do Senhor com o coração quebrantado, para que possa agradar ao Senhor, e assim o Senhor abrir as janelas dos céus e derramar todas as bênçãos sobre esta vida e sobre a vida da sua família. Meu Deus, abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, adolescente, crianças. Ó Deus, esta pessoa já idosa, coloque as tuas mãos e abençoe a todos, ó Pai. E se houver alguém doente, coloque as tuas mãos agora e tire esta enfermidade. Eu peço ainda que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame as bênçãos, ó Pai, sobre todas as pessoas, os trabalhadores de um modo geral,
e também, ó Deus, aqueles que têm negócios próprios, os empresários, microempreendedores, autônomos, profissionais liberais. Dai a tua bênção sobre todos eles. Esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e abençoe também toda a sua família. É uma grande alegria ter a participação de vocês aqui com a gente em todas as quartas-feiras. E eu peço a você que foi abençoado com esta mensagem, que você multiplique esta mensagem passando para os seus amigos. Você vai estar assim contribuindo com a semeadura da palavra de Deus. E peço também a todos aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva, você será parceiro nosso nesta obra tão maravilhosa que é a obra do Senhor Jesus neste mundo. Que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.